que o que está em jogo aqui não é o verbo. O verbo está aqui, isolado, na dele, não tem nada a ver com essa história. A relação de regência que está se dando aqui é entre o alheio e o tudo. Entre este alheio e este tudo. A diferença é que no primeiro caso eu coloquei de vermelho, né? No segundo caso eu não coloquei, mas é a mesma coisa, tá? O alheio solicita a preposição a, e aí essa preposição a ela vai aparecer antes da palavra tudo. Outro tipo de regência que acontece é com a expressão análogo. Olha aqui, ó. Um exemplo é análogo a outro. O que é um exemplo análogo? É o que você pode fazer uma comparação entre eles. A palavra análogo é um adjetivo e o outro também é um nome. Entre o análogo e o outro entra a preposição a. Tá vendo? Eu tô colocando aqui alguns exemplos para você entender no que consiste o fenômeno da regência nominal. Ó, não tem a ver com o verbo tá aqui, o verbo tá aqui, tem a ver com o nome. A palavra alheio solicita uma preposição, assim como a palavra análogo também solicita uma preposição. Olha mais um exemplo, ansioso. Homem ansioso de ver seus filhos. Ou o homem estava ansioso de ver seus filhos. Ou estava ansioso para ouvir a música. Sinto-me ansioso por vê-lo. Repara, tá vendo, ó? Preposição de, preposição para, preposição por. É por isso que às vezes as pessoas dizem que para um estrangeiro é muito difícil aprender o português. Porque a gente tem vários contextos em que há várias preposições diferentes. Para um estrangeiro, reconhecer a diferença de um de um para, de um por, nem sempre é tão fácil. Imagina, para um próprio falante da língua nem sempre é tão fácil, imagina para um cara que fala o inglês a vida toda aprender o português com essa quantidade de preposições e de possibilidades, né? Então aqui eu tenho bons exemplos de casos de regência nominal. Então o que você tem que colocar na sua cabeça, tatuar no antebraço, tatuar na virilha, no cóccix, não sei, num lugar que você não perca de vista. A regência nominal diz respeito à relação entre dois termos nominais marcada pela presença de uma preposição. Então eu tenho um termo nominal que exige a presença de um outro termo nominal e essa relação tem como interseção uma preposição. E essa preposição, ela pode ser o a, ela pode ser o em, ela pode ser o de, ela pode ser o para, ela pode ser o por. Aí vai depender do caso, porque cada palavra vai exigir uma preposição diferente. David, e como é que eu vou saber qual preposição aquele termo está exigindo? A tua experiência enquanto falante tende a te levar a essa percepção. Para isso, David está aqui, para te trazer alguns casos. Agora, se você quiser se tornar um expert em regência, se você pretende fazer letras, por exemplo, eu não sei se tem alguém aqui que vai fazer letras, aí vale a pena comprar o que a gente chama de dicionário de regência, tá? Vai na livraria, pede um dicionário de regência e ali vem um universo de palavras e as suas respectivas regências. Esse é um tipo de material que só professores que trabalham com a língua ou com a comunicação de um modo geral é quem tem, né? Ah, eu vou fazer química, vale a pena ter? Sinceramente não, porque é um conhecimento muito específico que só interessa realmente a esses grupos. Olha que interessante, a minha garrafa é verde, tá? E ficou, enfim, brincadeiras, né? Virou... Hã? Ah, é, minha garrafa é verde, tô mostrando pro diretor que perdeu a cor aqui por causa do croma, né? É, será que esse é o esquema? Bota a garrafa, bebida alcoólica aqui, né, no verde, que aí não sai. É água, tá? Antes que vocês comecem aí a deliberar as coisas. David, você odeia nós, os... Sobe um pouquinho, diretor, que tem alguém aqui com a autoestima baixa. David, você odeia nós, os formandos? É o que me parece, porque toda aula você tá no ódio. Eu tô no ódio, Juan? Esse é o meu jeito de ser, eu não tô entendendo. É porque eu tenho um jeito muito franco, talvez, ou uma fala um pouco assertiva demais, mas eu não tô com raiva de ninguém, não. Tá tudo bem pra mim. Sabia que ia aparecer alguém ali dizendo que isso é Heineken. Isso é água, hein? Para de inventar coisa que eu quero manter meu emprego assim. Vamos lá. Cadê meu passador? Até perdi. Bom, todo mundo entendeu o que é regência nominal? Espero que sim, tá?
Entendemos o que é regência nominal. Ah, coloquei outros casos, ó. Contemporâneo a César ou contemporâneo da Revolução Francesa. Contíguo, também uma palavra muito comum na redação. Sala contígua ao quarto. Alguém sabe o que significa contígua? Não é contínua. Tô falando contígua. Se alguém souber, por gentileza, queira ter a delicadeza de me enviar pelo chat em vez de ficar com essa bobeira que vocês estão falando. Vamos lá? O que é contígua? Alguém? Sala contígua ao quarto. Contígua, gente, é o que tá do ladinho, tá? Então, se a sala ela é contígua ao quarto, é que ela tá ali colada com o quarto, tá? É um jeito, talvez, um pouco mais elegante de dizer que tá ali perto do quarto, tá? Curioso. É um exemplo curioso aos especialistas. Ou é coisa curiosa de ver. Prestem atenção, eu tô colocando casos que são possíveis numa redação e estou colocando também as preposições possíveis. Então, a palavra contemporâneo pode estar com A e com D. A palavra contíguo pode estar com o A. A palavra curioso pode estar com o A e com o D. E aí, gente, como boa parte do que acontece em língua portuguesa, cada caso é um caso. Não dá para eu te dizer, por exemplo, que a palavra curioso vai estar sempre com a preposição A, porque em alguns casos ela pode estar com a preposição D. Olha a expressão falto. O herói caiu falto de forças. Ah, David, mas é só eu não usar na redação, né? Imagina se eu com 17 anos vou escrever minha redação dizendo que alguém está falto de algo. Mas não é só sobre isso, cara pálida. A questão é que por mais que você não vá usar a expressão falto de algo, você vai lidar com 45 questões de linguagem. E aí, se aparece a expressão falto de algo e você não sabe o que significa, vai ficar arrancando fio a fio na cabeça. Então, você tem que conhecer esses recursos, não só porque eles são importantes para a produção da redação, mas porque você precisa fazer a interpretação de texto de 45 questões. E aí aparece lá na redação, o homem caiu falto de forças. Falto de forças é sem forças. As forças estavam faltando, por isso, falto de forças. Outro dia eu falei em sala de aula uma expressão que os alunos acharam estranho. Qual foi? Saudoso. Né? Eu falei assim, fulano estava saudoso de Beltrano. E eu percebi que os alunos ficaram meio desconcertados, assim, saudoso. Aí eu disse, gente, saudoso é quem tem saudades, né? Nossa, eu tô tão saudoso de você. Tenho saudades de você. Então, às vezes, sutis detalhes, né? Detalhes que parecem, às vezes, desimportantes, podem fazer absoluta diferença para a interpretação de um texto. E, às vezes, o diabo mora nos detalhes, né? Você deixa de acertar uma questão porque deslizou num mero detalhe que estava ali ao longo do seu texto, tá? Ó, imbuído também é uma palavra que os alunos desconhecem. Estava imbuído em seus sonhos, ou seja, estava envolvido nos seus sonhos, estava conectado aos seus sonhos. Estava imbuído de boas intenções, ou seja, estava cheio de boas intenções. Temos também a palavra incompatível, que no geral faz regência com o com. Isso é incompatível com minhas ideias. Inepto. Homem inepto, ou melhor, ou inapto, que é o mais comum, para a medicina. Preferível, isto é, preferível àquilo. Então, a palavra preferível, por exemplo, ela vem junto à preposição a, né? Isto é preferível àquilo. Sabe quando você escreve propenso, é uma palavra também boa, né? Era propenso ao magistério, era propenso à medicina, era o propenso à licenciatura. Tomem bastante cuidado com o verbo preferir. Eu vou até aqui no quadro, diretor, por favor, porque o verbo preferir... E toma Heineken. O verbo preferir merece um cuidado especial. Por que o verbo preferir merece um cuidado especial? É muito comum que na nossa fala diária, cotidiana, a gente diga assim. Deixa eu vir pra cá porque eu consigo aproveitar mais. Prefiro
brigadeiro do que, prefiro brigadeiro do que cajuzinho. Esse tipo de construção é um tipo de construção muito comum na fala cotidiana, né? A gente diz que prefere brigadeiro do que cajuzinho. Mas segundo a norma gramatical ferrenha e tradicional, o verbo preferir, ele não deve estar associado à expressão do que. Na verdade, o verbo preferir, ele deve estar associado à preposição a, certo? Portanto, o que eu devo dizer é, prefiro brigadeiro a cajuzinho. Isso num contexto formal, é óbvio, porque num contexto informal, essa construção é super aceitável. Agora, se você estiver escrevendo, espera-se que você diga prefiro brigadeiro a cajuzinho num contexto formal, né? Sei lá, você vai dizer assim, o governo prefere investir em futilidades a investir em educação. Né? Você não pode dizer o governo prefere investir em futilidades do que investir em educação, certo? Prestem bastante atenção e muito obrigado a quem elogiou a minha letra. Alguém fez uma pergunta, eu vou voltar aqui para a apresentação, diretor, por favor. A Bruna Eduarda diz assim, professor, pode usar isso é incompatível a ou só pode usar a com? Não. O compatível é com, tá? Compatível é com, tem que vir com a preposição com. E aí o Golias, eu acho que é esse o nome, pergunta, esse a do preferir tem crase? Vamos voltar aqui para responder a pergunta do Golias. Gente, esse a aqui, crase não é o nome do acento, né, Golias? O nome do acento é acento grave. Isso aqui não se chama acento crase, se chama acento grave. Há 3 acentos em língua portuguesa. Existe o acento agudo, existe o acento circunflexo e existe o acento grave. A crase é o fenômeno indicado pelo acento grave. David, e o tio? O tio não é um acento, certo? O tio é um indicativo de nasalidade. Daí que você não diz cal, você diz cão. Então, esse tio que você coloca indica um processo nasal pelo qual o A precisa passar, ok? Voltando para cá, acento agudo, acento circunflexo, o famigerado chapeuzinho do vovô, e aqui acento grave. O Golias perguntou se nesse caso há um acento indicativo de crase. Golias, presta atenção, meu camaradinha. É cajuzinho ou cajuzinha? Não é cajuzinha que se chama o doce feito com amendoim. O doce feito com amendoim se chama cajuzinho, portanto é o cajuzinho. Eu lhe pergunto, você já viu um acento indicativo de crase antes de palavra masculina? Não, né? Então, não havendo acento indicativo de crase antes de palavra masculina, jamais poderia acontecer um acento aqui, tá? Se fosse ou se cesse cajuzinha, aí nós poderíamos considerar o que não é o caso. Cajuzinho é do gênero masculino e, portanto, não deve ser colocado um acento antes dele. Respondi sua pergunta, meu querido. Vou voltar aqui para a apresentação. Espera aí que eu tô ainda com um restinho de cappuccino aqui. Então, a partir de agora, você vai dizer assim, eu erro o acento grave, eu tenho problema com o acento grave, porque o nome do acento é grave, certo? Agudo, circunflexo, grave. E o tio? O tio indica nasalidade, não é um acento propriamente dito. Beleza ou não beleza? Vamos lá. O que é a crase? A crase é um fenômeno que indica 2 elementos de mesmo som que se fundem. Sabe Dragon Ball Z? Fusão, sabe fusão? Fusão, eles se fundem numa coisa só, né? Pode ser do A com A, do E com E, do I com I, do O com O, do U com U. Só que o que acontece é que na evolução do latim para o português, hoje você só tem a crase do A com A. É o A da preposição
com o A do artigo. E esse A do artigo pode ser o artigo definido no singular, a, e o artigo definido no plural, as, certo? Preposição no plural não existe, né, gente? A preposição é só o a, certo? Então, quando você tem dois as, eles se colam, e quando eles se colam, eles se fundem. E essa fusão vai gerar o acento. E aí a dúvida que não quer calar. A dúvida que não quer calar é quando acentuar o a? Quando é que vai acontecer esse acento indicativo de crase? Vou lhes dizer, o que eu vou colocar aqui agora são casos prototípicos. Então, antes de palavra feminina que vem acompanhada de artigo. Ó, olha para o verbo ir. O verbo ir exige a preposição, porque quem vai a, né? Vai a. Então você tem que olhar primeiro para o verbo. A pergunta é, há acento indicativo de crase nesse caso? Pergunto para o pessoal do YouTube, há acento indicativo de crase nesse caso? Ir à feira. Ir à feira. Acentua ou não acentua? Primeira coisa que você tem que reparar, olha para o verbo. Ir, vai a. Pede uma preposição. Pede uma preposição, sim? Vai pedir uma preposição porque o verbo ir requer uma preposição. Feira é feminino? Sim, feira é feminino. Ambos estão no singular? Ambos estão no singular. Bom, então você vai ter que colocar um acento. Aí os professores ensinam o seguinte macete. Um bom artifício é substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Trocando-se o acento por ao, confirma-se a necessidade do acento grave. Traduzindo, vamos imaginar que em vez de ser feira, fosse teatro, ou cinema, ou espetáculo. Se, em vez de feira, fosse teatro, cinema ou espetáculo, nós colocaríamos um ao ali? Perceba que sim. Ir ao teatro, ir ao espetáculo, ir ao evento. Nesses casos, quando você trocar o feminino por um masculino e perceber que nesta troca você colocaria AO, portanto, ao, isso é batata, é a prova dos 9. É a prova de que você precisava para entender que sim, neste caso, há a presença do acento indicativo de crase. Tá vendo? Ó, ir ao mercado. Qual é a lógica desse raciocínio? Se, ao colocar a palavra mercado, eu tenho um A e um O, ao colocar a palavra feira, eu terei um A e outro A. Tá acompanhando o raciocínio? Se quando eu coloquei mercado, eu coloquei um A e um O, então quando eu colocar feira, eu vou ter um A e outro A. Só que A com A cola e A com A vai virar um acento indicativo de crase. Entendeu o meu ponto? Ah, David, então agora eu aprendi crase. Basta eu colocar sempre uma palavra no masculino e verificar se troca por ao. Não, cara, não dá, porque isso aqui não corresponde a todos os casos de crase, certo? Isso aqui corresponde a alguns casos de crase. Então não dá para você ir sempre tentando fazer esse macete, porque esse macete ele só funciona em alguns casos. Em outros casos não vai acontecer, tá? Comi... Como é que é a pergunta aqui? Comi bife à parmegiana. Está correto, professor? Gente, quando você pensar nesse tipo de situação, pensa no seguinte. Comi bife à mineira. Comi espaguete à bolonhesa. Quando você fala que comeu espaguete à bolonhesa, o que você está dizendo? Não sabe o que você está dizendo? Comi espaguete à bolonhesa, você está dizendo que comeu espaguete à moda de Bolonha. Certo? A parmegiana... Provavelmente, Parmedi ou Parmediana deve ser uma cidade italiana, porque é de onde, no geral, vieram as massas. Então você diz a mineira, a moda mineira. A bolonhesa, a moda de Bolonha,
Sim, porque em Bolonha provavelmente deve-se comer um macarrão que seja acompanhado de carne moída. Então, a mineira, a carioca, a paulista, a parmegiana indica que você está dizendo comi macarrão à bolonhesa, à moda de Bolonha, entendeu? É aí que vem. Daí, ó, Parma é a cidade. Você tem o presunto de Parma, você tem a parmegiana, então a moda de Parma, tá? Com acento indicativo de crase. É diferente de dizer assim, comi um bife a cavalo. Comi um bife a cavalo com acento? Se você está dizendo que comeu um bife à moda do cavalo, significa que você comeu o bife do jeito que o cavalo come, e desde quando o cavalo come bife? Oxe, que isso? Então, nesse caso, o bife a cavalo não tem acento indicativo de crase, porque não é do jeito que o cavalo come bife, certo? A cavalo, muitos dizem que é porque num passado, quando se pedia o bife com 2 ovos, né, que é o bife a cavalo, ou até mesmo com um ovo só, porque o bife a cavalo é isso. Você pede o bife e vem o ovo em cima, né? Há quem diga que as pessoas pediam esse tipo de bife e o bife demorava muito para chegar. E aí, por que demorava mais? Porque uma coisa é você pedir só o bife, ele leva um tempo X. O bife com o ovo, ele leva mais tempo. Aí as pessoas diziam, nossa, mas que demora, esse bife está vindo a cavalo, e aí virou o bife a cavalo, né? Mas não é porque o cavalo come o bife e você come o bife do jeito que o cavalo come. Diferentemente de macarrão à bolonhesa, porque aí entende-se que você está comendo o macarrão do jeito que se come em Bolonha. Beleza ou não beleza? O mesmo funciona pro frango a passarinho. Você não tá comendo o frango do jeito que o passarinho come, porque o passarinho não come frango. Você come ele a passarinho porque o formato do frango é pequenininho, parece que é um passarinho que você fritou, né? É meio mórbido, mas é isso. Não se espera que você vá comer um frango a passarinho e vem uma coxa de frango. O frango a passarinho, ele é bem cortadinho, bem pequenininho, de modo que parece que eles são pequenos passarinhos que foram fritos, ok? Vamos embora. O que mais? Acesso às informações. Será que tem acento aqui? Fica a dúvida. E a resposta que eu dou para você é com certeza, porque se eu trocar, em vez de acesso às informações, vira acesso aos dados, então isso prova que o acesso às informações também tem acento. Peguei a palavra informações, coloquei dados, fez ao. Se fizer ao, você comprova que de fato o acento ele está correto. Agora, olha esse caso aqui. Quero que vocês me respondam aqui no chat, hein? Só pra galera sagaz e esperta. Respeite rigorosamente as regras. Neste caso, há ou não há acento indicativo de crase? Respeite rigorosamente as regras. Com acento ou sem acento? Guilherme Gomes diz que não há. O Matheus diz que não, a Amanda também diz que não, a Netinha diz que não, a Tulen não, Yara não, Nanda não, Carol não. Por que não? Porque aqui a palavra rigorosamente não pede a palavra respeite não pede e se eu colocar uma palavra no masculino, não vai dar certo. Respeite rigorosamente aos acordos. Não, você não diz respeite rigorosamente aos acordos. Você diz respeite rigorosamente os acordos. Então aqui, ó, respeite rigorosamente as regras também não poderia existir, tá? Não há a presença do acento nesse caso, justamente porque a gente percebeu por meio dessa troca, tá? Respeito rigoroso às regras. Aí aqui mudou, né? Por quê? Respeito rigoroso. Tira pra mim, diretor, por favor, essa tarja. No primeiro caso, a gente viu que não tinha, mas aqui tem. Respeito rigoroso às regras. Respeito rigoroso aos acordos. Funcionou. Bom, então nesse caso, respeito rigoroso
as regras com acento também. Ah, David, mas são construções muito parecidas. Sim, mas nariz de porco também se parece com tomada e, no entanto, são coisas completamente diferentes. Em um, você tem respeite. No outro, você tem respeito. Então, aqui não vai se exigir a presença de uma preposição. Embaixo vai se exigir a presença de uma preposição. Então, são coisas distintas. A mudança da palavra respeite pela palavra respeito já faz com que a coisa mude de situação, tá? Então, não saia ali marcando igual a Jamanta desgovernada não. Pensa direitinho a respeito do que você está escrevendo, porque pequenas, sabe, sutilezas de mudança podem, de fato, alterar aquilo que você está produzindo. Tem pergunta aqui para mim do Lucas. Boa noite, professor. Poderia explicar outra vez o que é regência nominal? Regência nominal é a relação entre dois termos nominais na língua. A gente já falou sobre isso, né, gente? Não dá para eu voltar agora porque eu já estou muito longe desse negócio. Regência nominal é a relação entre um termo nominal e outro termo nominal. E normalmente essa relação entre termos nominais, ela é marcada pela preposição. Então, a gente viu que eu estou ansioso para fazer a prova. Repara que esse para que está aí é pedido da palavra ansioso. Mas ansioso não é um verbo, o verbo é ansiar. Ansioso é um adjetivo, sim? Então, a gente tem ali uma situação de regência. Davi, professor, como assim ansioso de ver? Não seria para ver? Davi, a expressão ansioso, ela também exige, ela também aceita a preposição de, tá? Eu sei que pode parecer estranho, é incomum aos olhos dos alunos, mas nem tudo que é incomum é necessariamente errado, né? Inclusive fica a dica, tá? Uma boa metáfora para sua vida. Baixa um pouquinho para mim, Juan, por favor. Bom, foram só essas duas perguntas que vieram do Lucas e do Davi. Eu vou colocar mais alguns casos de crase aqui. Vou colocar mais alguns casos de crase aqui para a gente poder ampliar o nosso cardápio para redação, tá? Onde que se coloca também acento indicativo de crase? Em locuções adverbiais, cujo núcleo é palavra feminina. Quando eu falo isso, já começa a vazar líquido cerebral pelos orifícios superiores dos alunos, né? Locução adverbial cujo núcleo é palavra feminina. Ele fala, querido, eu não sei o que é locução, eu não sei o que é adverbial, eu não sei nem mesmo o que é feminina. Então, se você me diz locução adverbial cujo núcleo é feminina, eu nunca vou saber. Então, primeiro que a gente tem que entender, o que são expressões adverbiais? Expressões adverbiais são aquelas que equivalem ao advérbio para expressar alguma circunstância. Então, acordar de manhã. Essa é uma circunstância de tempo, correto? Acordar de manhã. Eu posso acordar à noite, eu posso acordar à tarde, eu posso acordar de manhã. Então, de manhã, à noite e à tarde são locuções adverbiais, porque vão indicando o momento em que aquilo aconteceu. Né? Por isso que a gente chama de locução adverbial indicadora de tempo. Isso é uma locução adverbial. Fez sentido para vocês aqui? Isso é uma locução adverbial. E por que locução? Duas palavras. Por que adverbial? Porque está imprimindo uma circunstância a respeito do ato de eu acordar, né? Então, morar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também é uma locução adverbial, porque está indicando o local onde eu moro. No primeiro caso, nós tínhamos uma circunstância de tempo. No segundo caso, nós temos uma circunstância de lugar. Nascer em maio. Tenho mais uma circunstância de tempo também, né? Porque diz respeito a um mês. Ouvir com atenção. Portanto, atenciosamente. Nesse caso, nós não temos nenhuma circunstância de tempo, nenhuma circunstância de lugar. Temos uma circunstância de modo. Como foi que eu te ouvi? Com atenção. Então, a gente vai ter acento indicativo de crase quando você tiver locuções no feminino. No feminino. Ó, coloquei aqui, ó. Tá vendo isso tudo que você tá vendo? Ó.
de manhã, no Rio de Janeiro, em maio e com atenção, são as locuções adverbiais. Mas aqui, ninguém tem dúvida de que tem crase, porque tu não vai botar uma crase, né, um acento indicativo de crase no de, nem no no, nem no em, nem no com, correto? Mas, ó, isso é feminino, manhã. Isso não é. Isso também não. E isso é. Então você tem que olhar para as locuções adverbiais femininas, porque nas femininas haverá acento indicativo de crase. Olha aqui, ó. Viajou à noite. Quando ele viajou? Tá aqui utilizando o acento para indicar, inclusive, evitar ambiguidades, né? Porque se você não coloca o acento, o que é viajar à noite? Viajar à noite é porque o seu voo, sei lá, foi depois das 6 da tarde. Né? Você não viajou de manhã nem viajou de tarde, você viajou à noite. Agora, se você não coloca esse acento, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que à noite, eu que sou à noite, oi, prazer, sou à noite, que eu viajei. Então, à noite pegou a sua bolsinha, oi, sou à noite, e pegou o seu avião, à noite viajou. Faz algum sentido? Só se você estiver escrevendo um conto fantástico, surrealístico, né? E tá aí personificando a noite. A noite é uma pessoa. Existe a noite, existe a manhã, ela foi lá e pegou sua malinha e viajou. É isso que você quer dizer? Normalmente não. Quando se diz viajou à noite, quer dizer que o período de tempo em que você viajou foi durante a noite. Então é por isso que você tem que colocar o acento, para evitar essa ambiguidade. Locução feminina adverbial. Comprou à vista. O que é comprar à vista? Comprar à vista é não ter comprado a prazo. É porque você pagou tudo de uma vez só. Vamos imaginar que o aluno não tenha colocado esse acento. Ele escreveu direto, comprou à vista sem o acento. Sabe o que você está dizendo? Está dizendo que você chegou assim numa loja e falou assim, oi, eu quero comprar os olhos daquele menino, quero comprar aquela vista ali. Posso comprar aquela vista? Aí veio alguém, arrancou meus olhos e vendeu para alguém minha vista. Entendeu? É isso que você está dizendo? Não é que você comprou os olhos de alguém, é que você pagou a compra de uma vez só. Certo? Então, comprar à vista é não ter comprado a prazo. A prazo não tem acento, prestem atenção. Prazo é masculino. À vista é feminino e, portanto, a gente coloca o acento indicativo de crase. Lavar a mão. Pode ser sem acento? Pode. Lavar a mão é assim, ó. Pegar a mão e lavar. Sem acento, sem acento. Lavar a mão. Lavei minha mão, tá suja, suja de pilô, beleza. Pode ser sem acento? Pode ser sem acento. As mãos foram lavadas. Agora, se eu colocar com acento, lavar a mão, significa que você lavou alguma coisa, sei lá, lavei o meu carro e eu não usei rodo, eu não usei mangueira, eu só usei a mão. Tá vendo? Lavar a mão. Eu peguei a mão e fui assim espalhando o pano. Então, a mão foi o objeto, a ferramenta principal que eu utilizei. É o método de lavagem. Então, a depender de como você coloca, com acento ou sem acento, você estará falando coisas diferentes, tá? Então, atenção, nem sempre o acento, né, o A com acento será resultante da crase de fato. Ou seja, não adianta você querer ficar aplicando aqui o lance do ao, sabe o macete do ao? Ah, se colocar o masculino faz ao, aí eu coloco o acento. Nesses casos, isso não vai funcionar. Então, são casos em que você precisa reconhecer que se trata de locuções adverbiais femininas e aí sim poder colocar o acento. Porque se você quiser aqui fazer aquele macete que eu acabei de explicar, troca uma palavra pela masculina, vai dar com os burros na água, não vai funcionar. Botei alguns exemplos aqui, ó. Apanhar a mão, fechar a chave, a medida que, a maneira de, a força, fazer a barba, a navalha, à toa, matar o inimigo, a fome, cortar a espada. Então são situações em que o acento indicativo de crase ele vai acontecer muitas vezes para evitar possíveis ambiguidades, né? Não porque necessariamente você utilizou lá o ao, né? Mas para impedir que o leitor tenha leituras ambivalentes em relação àquilo que você escreveu, certo? E quando não usar o acento indicativo de crase?
antes de palavra masculina, pelo amor de Jeová, Rafá, meu Senhor. Gás é masculino, não tem acento antes. Óleo é masculino, não tem acento antes. Domicílio é masculino, não tem acento antes. Respeito é masculino, não tem nada de acento antes. Então, gás, óleo, domicílio e respeito não podem vir precedidos de acento indicativo de crase, tá? Lavar a mão tem crase opcional? Opcional a depender do que você quer dizer, né, bebezinha? Opcional dependendo do que você quer dizer. Porque se for sem acento, as mãos foram lavadas. Se for com acento, é o método de lavagem. Então, depende do contexto, ok? Quem tá pedindo aí acaba, por favor, gente, não adianta fugir. Você tem 30 linhas para errar, né? Então, fingir que crase não existe, infelizmente, não vai fazer com que ela não exista, tá? Inclusive, essa é uma boa metáfora para a vida também. Fingir que os problemas não existem só faz com que os problemas se tornem maiores do que eles já são. Então, enfrenta. É ali que nós separamos os meninos dos homens, quando eles enfrentam os desafios que estão para vir, ok? Não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e ó, vai. Quando mais que a gente não pode colocar acento indicativo de crase? Ó, o quarto cheirava a rosa. Antes de palavras femininas em seu sentido genérico. Quando eu digo que o quarto cheirava a rosa, é porque, no geral, a gente acredita que rosa tem um bom cheiro, né? Eu não coloco acento aqui, a rosa, porque parece que eu tô me referindo a uma rosa específica. E eu não estou me referindo a uma rosa específica. Eu estou me referindo a rosa. Rosa. Amarela, vermelha, rosa. Aquele negócio que a gente reconhece como rosa. Então, mesmo quando você tem uma palavra feminina, você tem que verificar se tem esse sentido genérico ou específico. Eu não estou falando de uma rosa específica. Estou falando de uma rosa genérica, da propriedade rosa. Alguém perguntou, gás é masculino? Gente, gás seria feminino em qual universo? Deixa eu pegar a botijão de gás, é assim que a gente fala? Não, né, gente? O gás da cozinha estourou. Você fala, a gás da cozinha estourou? Pelo amor de Deus, né, gente? Gás é uma palavra masculina. Você fala a gás carbônico? Você fala o gás carbônico. Vamos lá, viu? O que mais? Antes do artigo definido uma. Antes do artigo definido uma, não pode ter o acento indicativo de crase também. Não tem assistiu a uma peça de teatro, fui a uma belíssima praia, não se pode colocar o acento aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó. Por quê? Porque o uma, ele embarrera a presença desse acento indicativo de crase, tá? Uma vai imobilizar, vai destruir essa coisa toda ali. Tudo bem? Bom, eu vou parando por aqui. Gente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou falar como professor, mas vou falar também como uma pessoa que já foi aluna. Você tem duas saídas diante da gramática. Ou você reclama e não sai dessa, e fica reclamante mesmo. E enquanto você tá reclamante, tem um amigo do lado que tá ali, ó, estudando para aprender. Ou você entende que você precisa aprender e enfrenta. Agora, esse mood de ficar, ó meu Deus, mas é muito difícil, ó meu Deus, mas eu não vou conseguir, ó meu Deus, mas são muitas as regras, são. E diante do fato de que são, o que você quer fazer? Enfrentar ou viver reclamante mesmo, né? Eu acho que a gente pode enfrentar. Estamos apenas em julho, né? Se a gente entrar nesse mood de, ó meu pai, a gramática é muito difícil, cara, então vai entregar os pontos? É isso que você vai fazer? Entregar os pontos e ficar com Deus? Não dá, né, cara? Você tem que assim, pô, é difícil, vamos lá, de pouquinho em pouquinho. Eu não vou aprender a gramática inteira hoje. Vamos aos poucos. Eu tô vendo uma galera reclamando aqui no chat, é muito difícil, a crase é muito difícil, não dá pra aprender. Tá, mas e aí? Diante do fato de que é difícil, o que você pretende fazer? Pense nisso, tá? Porque entrar nesse vórtex de que é difícil, você não tá me dizendo nada de novo. Não é que é difícil, eu sei, eu também já fui estudante. Agora, diante do fato de ser difícil, tá, e aí? Logaritmo também é difícil, estequiometria também é difícil. Você tem duas escolhas, ou lida
ou vai embora reclamante. Mas quem tá em busca da vaga são vocês. Então, lida com isso. Vamos embora. Vai aprender tudo hoje? Não vai aprender tudo hoje. Mas dá pra ficar reclamante a vida toda? Eu acho que isso vai causar um mal-estar. E enquanto tu tá reclamante, tem o cara que tá ali assim, cara, é difícil, mas vou aprender essa bagaça. Aí ele pega a gramática e vai, ó. E é esse que vai conseguir, né? Óbvio, quem enfrenta os demônios é quem chega, tá? Um beijo no seu coração. Semana que vem, quarta-feira, 6h30, ao vivo no YouTube. E na segunda-feira, na nossa mentoria já tradicional, 9h15 da noite, nós nos vemos. Beleza? Um beijo no seu coração, bom descanso. Até semana que vem, um beijo na família também. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on